Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, capítulo 10. Uma introdução encantadora à vida de um eremita. 4 semanas de tortura, revirar-se na cama e doenças. Oh, esses ventos gélidos e céus cortantes do norte, estradas intransitáveis e cirurgiões rurais lentos. E oh, essa carência de fisionomia humana. E pior de tudo, a terrível sugestão de Kenneth de que não devo esperar sair de casa até a primavera. O Sr. Radcliffe acaba de me honrar com uma visita. Há uns 7 dias, ele me mandou um par de perdizes, as últimas da temporada. Canalha. Ele não é totalmente inocente nesta minha doença. Eu estava louco para lhe contar isso, mas, ai de mim, como eu poderia ofender um homem que foi tão generoso a ponto de sentar ao meu lado por uma boa hora e conversar sobre algum assunto que não fosse pílulas e remédios, bolhas e sanguessugas? Este é um intervalo bem tranquilo. Estou fraco demais para ler. Ainda assim, sinto que poderia aproveitar algo interessante. Por que não chamar a Sra. Jean para terminar sua história? Consigo me lembrar dos principais acontecimentos, até onde ela chegou. Sim, lembro que o herói dela fugiu e nunca mais se ouviu falar dele por 3 anos. E a heroína se casou. Bom, vou chamar. Ela ficará encantada em me encontrar capaz de conversar alegremente. A senhora Jean chegou. São necessários 20 minutos, senhor, para tomar o remédio, começou ela. De jeito nenhum, respondi. Eu quero ter. O médico disse que você deve parar de tomar os pós. Com todo o meu coração. Não me interrompa. Vem e sente-se aqui. Mantenha os dedos longe dessa amarga fileira de frascos. Tire o seu tricô do bolso. Isso basta. Agora, por favor, continue a história de Radcliffe, de onde você parou até os dias de hoje. Ele terminou seus estudos no continente e voltou como um cavalheiro? Ou conseguiu uma vaga de estudante de segunda classe na faculdade? Ou fugiu para a América e ganhou honras, derramando o sangue de sua pátria adotiva? Ou fez fortuna mais rapidamente nas estradas inglesas? Ele pode ter se dedicado um pouco a todas essas profissões, Sr. Lockwood, mas não posso garantir nada. Já disse antes que não sei como ele ganhou dinheiro, tampouco sei quais foram os meios que ele usou para se libertar da ignorância selvagem em que estava mergulhado, mas, com sua permissão, irei prosseguir à minha maneira. Se achar isso divertido e não o cansar. O senhor está se sentindo melhor esta manhã? Sim, muito. Isto é uma boa notícia. Levei a senhorita Catherine e a mim mesma para Thrush Cross Grange e, para minha agradável decepção, ela se comportou infinitamente melhor do que eu ousaria esperar. Parecia quase excessivamente apegada ao Sr. Linton, e até mesmo a irmã dele demonstrou muito afeto. Ambos estavam muito atentos ao seu conforto, sem dúvida. Não era o espinho se curvando às madressilvas, mas as madressilvas abraçando o espinho. Não havia concessões mútuas. Um se mantinha ereto e os outros cediam. E quem pode ser mal-humorado e irritadiço quando não encontra oposição nem indiferença? Observei que o Sr. Edgar tinha um medo profundo de contrariá-la. Ele escondia isso dela, mas, se por acaso me ouvisse responder rispidamente, ou visse algum outro criado ficar carrancudo com alguma ordem imperiosa dela, demonstrava seu incômodo com uma carranca de desagrado que nunca se manifestava por sua própria causa. Muitas vezes, ele me repreendeu severamente por minha teimosia e afirmou que a punhalada de uma faca não poderia infligir uma dor pior do que a que sentia ao ver sua senhora aborrecida. Para não entristecer um patrão bondoso, aprendi a ser menos suscetível e, durante meio ano,
A pólvora permaneceu inofensiva como a areia, pois nenhum fogo se aproximou para explodi-la. Catherine tinha períodos de melancolia e silêncio de vez em quando. Eram respeitados com um silêncio compreensivo por seu marido, que os atribuía a uma alteração em sua constituição causada por sua doença grave, pois ela nunca havia sofrido de depressão antes. O retorno do sol era recebido com a mesma alegria. Creio que posso afirmar que eles realmente possuíam uma felicidade profunda e crescente. Terminou. Bem, no fim das contas, precisamos pensar em nós mesmos. Os gentis e generosos são apenas mais justamente egoístas do que os dominadores, e terminou quando as circunstâncias fizeram com que cada um sentisse que o interesse de um não era a principal consideração nos pensamentos do outro. Numa tarde amena de setembro, eu voltava do jardim com uma cesta pesada de maçãs que havia colhido. O crepúsculo havia chegado e a lua se erguia por cima do alto muro do pátio, projetando sombras indefinidas nos cantos das numerosas partes salientes do edifício. Coloquei minha cesta nos degraus da entrada na cozinha e me demorei para descansar, inspirando mais um pouco o ar suave e doce. Meus olhos estavam fixos na lua e minhas costas voltadas para a entrada, quando ouvi uma voz atrás de mim dizer: Nelly, é você? Era uma voz grave e com um tom estrangeiro. Contudo, havia algo na maneira de pronunciar meu nome que a fazia soar familiar. Me virei, apreensiva, para descobrir quem falava, pois as portas estavam fechadas e eu não vira ninguém ao me aproximar dos degraus. Algo se mexeu na varanda. E, aproximando-me, distingui um homem alto, vestido com roupas escuras, de rosto e cabelos escuros. Ele se encostou na lateral e segurou a maçaneta com os dedos, como se pretendesse abri-la sozinho. Quem será? Pensei. Senhor Earnshaw? Oh, não! A voz não se parece nada com a dele. Esperei aqui por 1 hora, continuou ele, enquanto eu permanecia olhando fixamente, e durante todo esse tempo, tudo ao redor ficou tão silencioso quanto a morte. Não me atrevi a entrar. Você não me conhece? Veja, eu não sou um estranho. Um raio de sol incidiu sobre o seu rosto. As bochechas estavam amareladas e meio cobertas por uma barba negra, as sobrancelhas franzidas, os olhos profundos e singulares. Lembrei-me dos olhos. O quê? Exclamei, sem saber se devia considerá-lo um visitante do mundo, e levantei as mãos em espanto. O quê? Você voltou? É você mesmo? É? Sim, Radcliffe, respondeu ele. Olhando de mim para as janelas, refletiam dezenas de luas cintilantes, mas não mostravam nenhuma luz vinda de dentro. Eles estão em casa? Onde ela está? Nelly, você não está feliz. Não precisa ficar tão perturbada. Ela está aqui? Fale. Quero falar uma palavrinha com ela. Sou patroa. Vá e diga que alguém de Gimmerton deseja vê-la. Como ela vai me vir? Exclamei. O que ela vai fazer? A surpresa me deixa perplexa. Vai deixá-la fora de si. E você é o Radcliffe, mas transformado? Não, não há como compreender. Você já foi soldado? Vai, leve a minha mensagem, por favor, interrompeu ele, impaciente. Estou no inferno até que você o faça. Ele levantou a tranca e eu entrei. Mas, quando cheguei à sala onde estavam o senhor e a senhora Linton, não consegui me convencer a prosseguir. Por fim, resolvi inventar uma desculpa para perguntar se eles queriam que as velas fossem acesas e abri a porta. Eles estavam sentados juntos em uma janela cuja treliça se encostava na parede e revelava, além das árvores do jardim e do parque verdejante, o vale de Gimmerton, com uma longa linha de névoa serpenteando quase até o topo. Pois logo depois de passar pela capela, como você deve ter notado, o riacho que desce dos pântanos se junta a um córrego que acompanha a curva do vale. O morro dos ventos uivantes se erguia acima desse vapor prateado,
mas nossa velha casa estava invisível. Ela se inclina para o outro lado. Tanto o cômodo quanto seus ocupantes e a cena que contemplavam pareciam maravilhosamente tranquilos. Relutantemente, hesitei em cumprir minha missão. Estava de fato indo embora sem dizer nada, depois de ter feito minha pergunta sobre as velas, quando uma sensação de minha tolice me obrigou a voltar e murmurar: Uma pessoa de Gimmerton deseja vê-la, senhora. Ora, o que ele quer? Perguntou a senhora Linton. Não questionei, respondi. Bem, feche as cortinas, Nelly, disse ela, e traga o chá. Já volto. Ela saiu do apartamento. O Sr. Edgar perguntou displicentemente quem era. Algo que uma patroa não espera, respondi. Aquele Radcliffe. O senhor se lembra dele, não é? Que morava na casa do Sr. Earnshaw. O quê? O cigano? O lavrador? Exclamou ele. Por que você não disse isso para Catherine? Shh! Não chame por esses nomes, mestre, eu disse. Ela ficaria muito triste em ouvir isso. Ela ficou quase sem coração quando ele fugiu. Acho que o retorno dele será uma grande alegria para ela. O Sr. Linton caminhou até uma janela do outro lado da sala, com vista para o pátio. Destrancou-a e debruçou-se para fora. Suponho que estivessem lá embaixo, pois exclamou rapidamente: Não fique aí parada, querida. Traga a pessoa para dentro, se for alguém em particular. Logo depois, ouviu-se o clique da tranca e Catherine subiu as escadas correndo, ofegante e descontrolada, tão agitada que não conseguia demonstrar alegria. Aliás, pelo seu rosto, dir-se-ia que se previa uma terrível calamidade. Oh, Edgar, Edgar! Ela ofegou, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Oh, meu querido Edgar! Radcliffe voltou! Ele voltou! E apertou o abraço com força. Ora, ora! Exclamou o marido irritado. Não me estrangule por isso. Ele nunca me pareceu um tesouro tão maravilhoso assim. Não há necessidade de tanto pânico. Eu sei que você não gostava dele, respondeu ela, reprimindo um pouco a intensidade de sua alegria. No entanto, por minha causa, vocês precisam ser amigos agora. Devo chamá-lo para subir? Aqui? Disse ele. Para a sala de estar? Ora, onde mais? Perguntou ela. Ele parecia contrariado e sugeriu a cozinha como um lugar mais adequado para ele. A senhora Linton o encarou com uma expressão irônica, meio irritada, meio rindo de sua meticulosidade. Não, acrescentou ela, depois de um tempo. Não posso ficar sentada na cozinha. Prepare duas mesas aqui, Ellen. Uma para o seu patrão e a senhorita Isabela, que são da nobreza. A outra para Radcliffe e eu, que somos de classe inferior. Isso lhe agradará, querido? Ou devo acender a lareira em outro lugar? Se for o caso, me dê as indicações. Descerei correndo para garantir a presença do meu convidado. Receio que a alegria seja grande demais para ser real. Ela estava prestes a fugir novamente, mas Edgar a deteve. Mande que ele suba, disse ele, dirigindo-se a mim. E, Catherine, tente ficar feliz, sem ser absurda. Não é preciso que toda a casa veja você acolhendo um criado fugitivo como um irmão. Desci e encontrei Radcliffe esperando sob o alpendre, evidentemente antecipando um convite para entrar. Ele seguiu minhas instruções sem hesitar e eu o conduzi à presença do senhor e da senhora, cujas faces coradas denunciavam uma conversa animada. Mas o rosto da senhora se iluminou com outro sentimento quando seu amigo apareceu à porta. Ela se lançou à frente, pegou ambas as mãos dele e o conduziu até Linton. Então, agarrou os dedos relutantes de Linton e os apertou contra os seus. Agora, totalmente iluminado pela lareira e pela luz de velas, fiquei mais surpresa do que nunca ao contemplar a transformação de Radcliffe. Ele havia se tornado um homem alto, atlético e bem apessoado. Ao lado dele, meu senhor parecia bastante esguio e jovial. Sua postura ereta sugeria que ele havia servido no exército.
Seu semblante era muito mais maduro na expressão e firmeza dos traços do que o do Sr. Linton. Parecia inteligente e não conservava nenhum vestígio da antiga decadência. Uma ferocidade meio civilizada ainda se escondia nas sobrancelhas franzidas e nos olhos cheios de fogo negro, mas estava subjugado, e seu semblante era até digno, completamente desprovido de aspereza, embora severo demais para ser elegante. A surpresa do meu mestre igualou ou superou a minha. Ele ficou por um minuto sem saber como se dirigir ao lavrador, como o havia chamado. Heathcliff baixou sua mão delicada e ficou olhando para ele friamente até que resolvesse falar. Sente-se, senhor, disse ele por fim. A senhora Linton, recordando os velhos tempos, gostaria que eu lhe desse uma recepção cordial e, naturalmente, fico satisfeito quando algo acontece para agradá-la. Eu também, respondeu Heathcliff, especialmente se for algo em que eu tenha alguma participação. Ficarei 1 ou 2 horas de bom grado. Ele sentou-se em frente a Catherine, que mantinha um olhar fixo nele como se temesse que ele desaparecesse se ela desviasse o olhar. Ele não a olhava com frequência. Um olhar rápido de vez em quando bastava, mas refletia, a cada vez com mais convicção, o deleite inconfundível que ele absorvia do olhar dela. Estavam tão absortos em sua alegria mútua que não se importavam com constrangimentos. Não era o caso do Sr. Edgar. Ele empalideceu de puro aborrecimento, um sentimento que atingiu o ápice quando sua dama se levantou e, atravessando o tapete, agarrou novamente as mãos de Heathcliff e riu como se estivesse fora de si. Amanhã tudo parecerá um sonho, exclamou ela. Não conseguirei acreditar que te vi, te toquei e falei contigo mais uma vez. E, no entanto, cruel Heathcliff, você não merece essa recepção. Ficar ausente e em silêncio por 3 anos, sem nunca mais pensar em mim? Um pouco mais do que você pensava de mim, murmurou ele. Soube de seu casamento, Cat. Não faz muito tempo, e enquanto esperava no pátio lá embaixo, elaborei este plano. Apenas vislumbrar seu rosto, talvez um olhar de surpresa e fingir prazer, depois de acertar minhas contas com Hindley, e então evitar a lei me executando. Sua recepção calorosa me fez esquecer essas ideias, mas cuidado para não me encarar de outra forma da próxima vez. Não, você não vai me expulsar de novo. Você realmente sentiu pena de mim, não é? Bem, havia motivo. Lutei por uma vida amarga desde a última vez que ouvi sua voz, e você deve me perdoar, pois lutei apenas por você. Catherine, a menos que devamos tomar chá frio, por favor, venha à mesa, interrompeu Linton, esforçando-se para manter seu tom habitual e a devida cortesia. O Sr. Radcliffe fará uma longa caminhada, seja lá onde estiver hospedado esta noite, e eu estou com sede. Ela tomou seu lugar diante da urna e a senhorita Isabela chegou, chamada pela campainha. Então, depois de empurrar as cadeias para a frente, saí da sala. A refeição mal durou 10 minutos. A xícara de Catherine nunca foi enchida. Ela não conseguia comer nem beber. Edgar fez uma gororoba no pires e mal conseguiu engolir um gole. O convidado deles não prolongou sua estadia naquela noite por mais de 1 hora. Perguntei, quando ele partiu, se ele ia para Gimmerton. Não, vou para Morro dos Ventos Uivantes, respondeu ele. O Sr. Earnshaw me convidou quando liguei esta manhã. O Sr. Earnshaw o convidou? E ele visitou o Sr. Earnshaw? Refleti sobre essa frase com pesar depois que ele se foi. Será que ele está se revelando um tanto hipócrita, vindo para o interior para aprontar da sua sob um disfarce? Pensei. Tive um pressentimento no fundo do meu coração de que seria melhor ele ter ficado longe. Por volta da meia-noite, fui despertada do meu primeiro cochilo pela senhora Linton, que entrou deslizando em meu quarto. Sentou-se ao lado da minha cama e me puxou pelos cabelos para me acordar. Não consigo descansar, Ellen, disse ela, como um pedido de desculpas.
e quero que alguma criatura viva me faça companhia na minha felicidade. Edgar está emburrado porque me alegro com algo que não lhe interessa. Ele se recusa a abrir a boca, exceto para proferir discursos insignificantes e tolos, e afirmou que eu era cruel e egoísta por querer conversar com ele quando estava tão doente e sonolento. Ele sempre dá um jeito de ficar doente à menor provocação. Dirigi algumas frases de elogio a Radcliffe e ele, seja por dor de cabeça ou por lampejo de inveja, começou a chorar. Então me levantei e o deixei. Do que adianta elogiar Radcliffe para ele? Respondi. Quando eram rapazes, tinham aversão um pelo outro, e Radcliffe detestaria igualmente ouvi-lo ser elogiado. É da natureza humana. Deixe o Sr. Linton em paz quanto a isso, a menos que queira uma briga aberta entre eles. Ora, mas isso não demonstra grande fraqueza? Prosseguiu ela. Não tenho inveja. Nunca me sinto magoada com o brilho dos cabelos loiros de Isabela e a brancura de sua pele, com sua delicada elegância e o carinho que toda a família demonstra por ela. Até você, Nelly. Se às vezes temos uma discussão, defende Isabela imediatamente, e eu cedo como uma mãe tola. Chamo-a de querida e a lisonjeio para que fique bem-humorada. O irmão dela gosta de nos ver cordiais, e isso me agrada. Mas eles são muito parecidos. São crianças mimadas e acham que o mundo foi feito para agradá-los. E embora eu os mime, acho que uma boa lição poderia melhorá-los da mesma forma. A senhora está enganada, senhora Linton, disse eu. Eles lhe fazem à vontade? Sei o que seria preciso fazer se não o fizessem. A senhora pode muito bem se dar ao luxo de ceder os seus caprichos passageiros enquanto o trabalho deles for antecipar todos os seus desejos. No entanto, vocês podem acabar se desentendendo por algo de igual importância para ambos os lados, e então aqueles que a senhora considera fracos são muito capazes de serem tão obstinados quanto a senhora. E então lutaremos até a morte, não é, Nelly? Respondeu ela rindo. Não. Digo-lhe, tenho tanta fé no amor de Linton que acredito que poderia matá-lo e ele não se vingaria. A aconselhei a valorizá-lo ainda mais pelo seu afeto. Sim, respondeu ela, mas ele não precisa se lamentar por bobagens. Isso é infantil. E em vez de se derreter em lágrimas porque eu disse que Radcliffe agora é digno da consideração de qualquer pessoa e que seria uma honra para o primeiro cavalheiro do país ser seu amigo, ele deveria ter dito isso por mim e se alegrado por compaixão. Ele precisa se acostumar com ele e pode muito bem gostar dele, considerando que Radcliffe tem motivos para se opor a ele. Tenho certeza de que ele se comportou de maneira excelente. O que você acha da ida dele para Morro dos Ventos Uivantes? Perguntei. Aparentemente, ele se reformou em todos os aspectos, um verdadeiro cristão, estendendo a mão da comunhão a todos os seus inimigos. Ele explicou, ela respondeu. Estou tão curiosa quanto você. Ele disse que veio para obter informações a meu respeito, supondo que você ainda morasse lá, e Joseph contou a Hindley que saiu e começou a interrogá-lo sobre o que ele andava fazendo e como estava vivendo, e por fim pediu que ele entrasse. Havia algumas pessoas jogando cartas. Radcliffe se juntou a elas. Meu irmão perdeu algum dinheiro para ele e, encontrando-o bem abastecido, pediu que ele voltasse à noite, ao que ele concordou. Hindley é imprudente demais para escolher seus conhecidos com prudência. Ele não se preocupa em refletir sobre os motivos que poderia ter para desconfiar de alguém a quem prejudicou vilmente. Mas Radcliffe afirma que sua principal razão para retornar o contato com seu antigo perseguidor é o desejo de se instalar em um lugar a uma curta distância a pé da Grange e um apego à casa onde moramos juntos e também a esperança de que eu tenha mais oportunidades de vê-lo lá do que teria se ele se estabelecesse em Gimmerton. Ele pretende oferecer um pagamento generoso pela permissão para se hospedar na casa.
alturas, e sem dúvida, a cobiça do meu irmão o levará a aceitar os termos. Ele sempre foi ganancioso, embora o que agarra com uma mão atira fora com a outra. É um bom lugar para um jovem estabelecer sua moradia, disse eu. A senhora não teme as consequências, senhora Linton? Nada para o meu amigo, respondeu ela. Sua cabeça forte o manterá fora de perigo. Um pouco para Hindley, mas ele não pode ser moralmente pior do que já é. E eu me coloco entre ele e qualquer dano físico. O que aconteceu esta noite me reconciliou com Deus e com a humanidade. Eu me rebelei furiosamente contra a providência. Oh, eu sofri muito, muito mesmo, Nelly. Se aquela criatura soubesse o quanto foi amargo, teria vergonha de obscurecer seu alívio com birras vãs. Foi a bondade para com ele que me levou a suportá-lo sozinha. Se eu tivesse expressado a agonia que frequentemente sentia, ele teria aprendido a ansiar por seu alívio tão ardentemente quanto eu. Contudo, acabou. E não me vingarei de sua tolice. Posso suportar qualquer coisa daqui para frente. Se a criatura mais desprezível me der um tapa na face, não só virarei a outra, como pedirei perdão por tê-la provocado, e, como prova, irei fazer as pazes com Edgar imediatamente. Boa noite. Eu sou um anjo. Com essa convicção autossatisfeita, ela partiu e o sucesso de sua resolução cumprida ficou evidente no dia seguinte. O Sr. Linton não apenas havia renunciado ao seu mau humor, embora seu ânimo ainda parecesse abalado pela exuberância e vivacidade de Catherine, como também não se opôs a que ela levasse Isabela consigo para Morro dos Ventos Uivantes à tarde, e ela o recompensou com um verão de tanta doçura e afeto que transformou a casa num paraíso por vários dias. Tanto o patrão quanto os criados se beneficiaram do sol constante. Heathcliff, ou melhor, o Sr. Heathcliff, daqui em diante, usou a liberdade de visitar Thrushcross Grange com cautela, a princípio. Parecia estar avaliando até que ponto o dono da propriedade toleraria sua intromissão. Catherine também considerou prudente moderar suas demonstrações de prazer ao recebê-lo, e ele, gradualmente, estabeleceu o direito de ser esperado. Conservava grande parte da reserva que caracterizava sua infância, e isso serviu para reprimir quaisquer demonstrações repentinas de sentimento. A inquietação do meu patrão diminuiu, e outras circunstâncias a desviaram para outro rumo por um tempo. Sua nova fonte de problemas surgiu da inesperada desventura de Isabella Linton demonstrar uma atração repentina e irresistível pelo hóspede tolerado. Ela era, na época, uma encantadora jovem de 18 anos, infantil nos modos, embora dotada de inteligência aguçada, sentimentos intensos e um temperamento também forte, quando irritada. Seu irmão, que a amava ternamente, ficou horrorizado com essa preferência fantástica. Deixando de lado a degradação de uma aliança com um homem desconhecido e o possível fato de que sua propriedade, na falta de herdeiros homens, pudesse passar para as mãos de tal indivíduo, ele teve a sensatez de compreender a disposição de Heathcliff, de saber que, embora seu exterior tivesse mudado, sua mente permanecia imutável, e ele temia essa mente. Ela o revoltava. Ele recuava apreensivamente diante da ideia de confiar Isabela a ele. Teria recuado ainda mais se soubesse que o afeto dela surgia espontaneamente e era concedido sem que houvesse reciprocidade de sentimentos. Assim que descobriu sua existência, atribuiu a culpa ao projeto deliberado de Heathcliff. Há algum tempo, todos nós havíamos notado que a senhorita Linton estava inquieta e preocupada com alguma coisa. Ela se tornou irritadiça e cansativa, implicando e provocando Catherine continuamente, correndo o risco iminente de esgotar sua já limitada paciência. Nós a desculpamos até certo ponto, alegando problemas de saúde. Ela estava definhando e definhando diante de nossos olhos, mas, um dia,
quando ela se mostrou particularmente rebelde, recusando o café da manhã, reclamando que os criados não faziam o que ela mandava, que a patroa não a deixava fazer nada em casa e que Edgar a negligenciava, que ela havia pegado um resfriado porque as portas ficaram abertas e que deixamos a lareira da sala apagar de propósito para irritá-la, com mais uma centena de acusações frívolas, a senhorita Linton insistiu peremptoriamente que ela fosse para a cama, e depois de repreendê-la severamente, ameaçou chamar o médico. A simples menção de Kenneth fez com que ela exclamasse imediatamente que sua saúde era perfeita e que apenas a aspereza de Catherine a deixava infeliz. Como pode dizer que sou dura, sua pervertida? Exclamou a patroa, espantada com a afirmação absurda. Você está perdendo a razão. Quando foi que foi dura? Diga-me. Ontem, soluçou Isabela. Agora. Ontem? Disse a cunhada. Em que ocasião? Em nosso passeio pelo Charnecal. Você me disse para vagar por onde quisesse, enquanto você caminhava tranquilamente com o Sr. Radcliffe. E essa é a sua noção de perversão? Disse Catherine rindo. Não era uma insinuação de que sua companhia fosse supérflua. Não nos importava se você continuasse conosco ou não. Eu simplesmente achei que a conversa de Radcliffe não teria nada de interessante para seus ouvidos. Oh, não, lamentou a jovem. Você queria que eu fosse embora porque sabia que eu gostava de estar lá? Ela está sã? Perguntou a senhorita Linton, dirigindo-se a mim. Vou repetir nossa conversa, palavra por palavra, Isabela, e você aponta qualquer encanto que ela possa ter tido para você. Não me importo com a conversa, ela respondeu. Eu queria estar com. Bem, disse Catherine, percebendo sua hesitação em completar a frase. Com ele. E eu não serei sempre mandada embora, continuou ela, se exaltando. Você é uma cachorra na manjedoura, Cat, e não quer que ninguém o ame além de você mesma. Você é uma macaquinha impertinente, exclamou a senhora Linton, surpresa. Mas não acredito nessa idiotice. É impossível que você cobice a admiração de Radcliffe, que eu considere uma pessoa agradável. Espero ter entendido mal, Isabela. Não. Você não o amou? Disse a garota apaixonada. Eu o amo mais do que você jamais amou Edgar. E ele poderia me amar também se você o deixasse. "Ah, eu não trocaria seu lugar por nada neste mundo", declarou Catherine enfaticamente e parecia falar sinceramente. Ned, ajude-me a convencê-la de sua loucura. Diga a ela o que Radcliffe é: uma criatura indomável, sem refinamento, sem cultura, um deserto árido de gestas e adócias. Eu preferiria soltar aquele canário no parque num dia de inverno do que recomendar que você entregue seu coração a ele. É uma ignorância deplorável de seu caráter, minha filha, e nada mais que fale esse sonho entrar em sua cabeça. Por favor, não imagine que ele esconde profundezas de benevolência e afeição sob uma aparência severa. Ele não é um diamante bruto, uma ostra rústica que contém pérolas. Ele é um homem feroz, impiedoso, como um lobo. Eu nunca digo a ele: deixe este ou aquele inimigo em paz, porque seria mesquinho ou cruel prejudicá-los. Eu digo: deixe-os em paz, porque eu detestaria que fossem injustiçados, e ele te esmagaria como um ovo de pardal, Isabela, se te considerasse um fardo. Eu sei que ele não poderia amar uma Linton, e, no entanto, ele seria perfeitamente capaz de se casar com sua fortuna e suas expectativas. A avareza está se tornando nele um pecado mortal. Ali está minha foto, e eu sou amiga dele, tanto que, se ele tivesse pensado seriamente em te pegar, eu talvez tivesse ficado calada e te deixado cair em sua armadilha. A senhorita Linton olhou para a cunhada com indignação. Ah, que vergonha! Que vergonha! Ela repetiu furiosa. Você é pior do que 20 inimigos, sua amiga venenosa. Ah, então você não vai acreditar em mim? Disse Catarina. Você acha que estou falando por egoísmo?
Tenho certeza que sim, retrucou Isabela. E eu me arrepio só de pensar em você. Pois então, ótimo, exclamou a outra. Experimente você mesmo, se é isso que você quer. Eu já experimentei, e deixo a discussão para a sua insolência atrevida. E eu tenho que sofrer por causa do egoísmo dela, soluçou, enquanto a senhora Linton saía do quarto. Tudo está contra mim. Ela destruiu minha única consolação, mas ela proferiu mentiras, não é? O Sr. Radcliffe não é um demônio. Ele tem uma alma honrada e verdadeira. Ou como poderia se lembrar dela? Tire-o dos seus pensamentos, senhorita, eu disse. Ele é um presságio ruim. Não é um bom partido para você. A senhora Lyndon falou com firmeza, e ainda assim não posso contradizê-la. Ela conhece o coração dele melhor do que eu ou qualquer outra pessoa. E ela jamais o descreveria como pior do que ele é. Pessoas honestas não escondem seus atos. Como ele tem vivido? Como ele ficou rico? Por que está hospedado em Morro dos Ventos Uivantes, na casa de um homem que ele detesta? Dizem que o Sr. Earnshaw está cada vez pior desde que chegou. Eles passam a noite em claro juntos, sem parar, e Hindley tem pegado dinheiro emprestado com garantia de suas terras e não faz nada além de jogar e beber. Ouvi dizer, há apenas uma semana, foi Joseph quem me contou, e eu o encontrei em Gimmerton. Nelly, ele disse, já tivemos uma busca pela coroação suficiente para nossa família. Um deles quase teve o dedo cortado de tanto segurar o outro para não se espetar com uma berbigão. É o mestre, sabe? Que está tão acostumado a ir para os grandes círculos. Ele não tem medo do banco dos juízes, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de Mateus, nem de ninguém. Não ele. Ele gosta mesmo. Ele anseia por encarar a cara de pau deles. E aquele rapaz bonito, Radcliffe, sabe? Ele é uma raridade. Ele consegue dar risada como ninguém de uma piada diabólica. Ele nunca diz nada sobre sua vida confortável entre nós. Quando vai para a granja? É assim que funciona. Ao pôr do sol, dados, conhaque, persianas fechadas e luz de velas até o meio-dia do dia seguinte. Então, os loucos vão se jogar delirando em seu quarto, fazendo as pessoas decentes cavarem os dedos dele nas orelhas. Que vergonha! O patife, porque ele não consegue nem segurar o bronze. Ele comeu, dormiu e foi para a casa do vizinho fofocar com a esposa. Claro, ele conta para Lady Catherine como o ouro do pai dela foi parar no bolso dele, e o filho do pai dela galopa pela estrada larga, enquanto ele foge para enfrentar as lanças. Ora, senhorita Linton, Joseph é um velho patife, mas não é mentiroso. E se o relato dele sobre a conduta de Radcliffe for verdadeiro, você jamais pensaria em desejar um marido assim, não é mesmo? Você está aliada aos outros, Ellen, respondeu ela. Não darei ouvidos às suas calúnias. Que maldade você deve ter para querer me convencer de que não existe felicidade no mundo? Não sei dizer se ela teria superado essa fantasia se deixada por si só, ou persistiria em alimentá-la perpetuamente. Ela teve pouco tempo para refletir. No dia seguinte, houve uma reunião do tribunal na cidade vizinha. Meu patrão foi obrigado a comparecer e o Sr. Radcliffe, ciente de sua ausência, chamou um pouco mais cedo do que o habitual. Catherine e Isabella estavam sentadas na biblioteca, em termos hostis, mas em silêncio. Esta última, alarmada com sua recente indiscrição e com a revelação de seus sentimentos secretos em um momento passageiro de paixão, a primeira, após reflexão madura, realmente ofendida com a companheira, e se riu novamente de seu atrevimento. Estava inclinada a não tornar aquilo motivo de riso para ela. Ela riu ao ver Radcliffe passar pela janela. Eu estava varrendo a lareira e notei um sorriso travesso em seus lábios. Isabela, absorta em suas meditações ou em um livro, permaneceu até a porta se abrir. E era tarde demais para tentar uma fuga.
que ela teria feito de bom grado se fosse possível. Entre! É isso mesmo! Exclamou a patroa, alegremente, puxando uma cadeira para perto da lareira. Aqui estão duas pessoas que precisam desesperadamente de uma terceira para derreter o gelo entre elas. E você é justamente quem nós duas deveríamos escolher. Heathcliff, tenho orgulho de finalmente lhe apresentar alguém que o adora mais do que eu. Espero que se sinta lisonjeado. Não, não é a Nelly. Não olhe para ela. Minha pobre cunhada está com o coração partido só de contemplar sua beleza física e moral. Está em seu poder ser o irmão de Edgar. Não, não, Isabela. Você não vai fugir, continuou ela, detendo com fingida brincadeira a garota, que se levantara indignada. Estávamos brigando como gatos por sua causa, Heathcliff, e eu fui completamente derrotada em declarações de devoção e admiração. Além disso, fui informada de que, se eu tivesse a educação de me afastar, minha rival, como ela gosta de ser, lançaria uma flecha em sua alma que o fixaria para sempre e enviaria minha imagem para o eterno esquecimento. Catherine, disse Isabela, recuperando sua dignidade e recusando-se a lutar contra o aperto que a prendia. Agradeceria que se mantivesse a verdade e não me caluniasse, nem mesmo em tom de brincadeira. Sr. Heathcliff, por favor, tenha a gentileza de pedir a esta sua amiga que me solte. Ela se esquece de que não somos íntimas, e o que a diverte é para mim uma dor indescritível. Como o convidado não respondeu nada, mas sentou-se e pareceu completamente indiferente aos sentimentos que ela nutria por ele se virou e sussurrou um apelo sincero por liberdade ao seu algoz. De jeito nenhum! Exclamou a Sra. Linton em resposta. Não vou mais ser chamada de cão do estábulo. Você vai ficar. Ora, Heathcliff, por que você não demonstra satisfação com as minhas boas notícias? Isabela jura que o amor que Edgar sente por mim não se compara ao que ela sente por você. Tenho certeza de que ela disse algo nesse sentido. Não disse, Ellen? E ela está em jejum desde anteontem, de tristeza e raiva por eu tê-la expulsado da sua companhia, acreditando que isso seria inaceitável. Acho que você está desmentindo-a, disse Heathcliff, girando a cadeira para encará-las. De qualquer forma, ela quer sair da minha companhia agora. E ele fitou fixamente o objeto da conversa, como quem encara um animal estranho e repulsivo. Uma centopeia das Índias, por exemplo, cuja curiosidade leva a examinar apesar da aversão que provoca. A pobre coitada não suportou. Ficou pálida e vermelha em rápida sucessão, e enquanto lágrimas lhe escorriam pelos cílios, usou a força de seus dedinhos para soltar o firme aperto de Catarina, e percebendo que, assim que levantava um dedo do braço, outro se fechava e que não conseguia remover os dois ao mesmo tempo, começou a usar as unhas e a ponta afiada delas logo adornou as da detenta com crescentes vermelhos. Ali está uma tigresa! Exclamou a Sra. Linton, libertando-a e sacudindo sua mão com dor. Vá embora, pelo amor de Deus, e esconda essa sua cara de raposa. Que tolice mostrar essas garras para ele. Não consegue imaginar as conclusões que ele vai tirar. Veja, Heathcliff, são instrumentos de execução. Você precisa ter cuidado com o que vê. Eu arrancaria as unhas delas se elas me ameaçassem, respondeu ele, brutalmente, assim que a porta se fechou atrás dela. Mas o que você quis dizer com provocar a criatura daquele jeito, Cat? Você não estava falando a verdade, estava? Garanto-lhe que sim, respondeu ela. Ela está morrendo de vontade de falar de você há várias semanas e delirou sobre você esta manhã, despejando uma torrente de insultos porque eu expus suas falhas com clareza, com o propósito de atenuar sua adoração. Mas não se preocupe mais com isso. Eu só queria punir sua insolência, nada mais. Gosto muito dela, meu caro Heathcliff, para deixar que você a domine completamente. Eu gosto dela demais para tentar algo, disse ele, exceto de uma maneira muito macabra.
Você ouviria coisas estranhas se eu vivesse sozinho com esse rosto piegas e inexpressivo. A mais comum seria pintar em seu branco as cores do arco-íris e transformar os olhos azuis em pretos, a cada 1 ou 2 dias. Eles se parecem detestavelmente com os de Linton. Deliciosamente, observou Catherine. São olhos de pomba, de anjo. Ela é a herdeira do irmão, não é? Perguntou ele, após um breve silêncio. Lamentaria pensar assim, respondeu seu companheiro. Se Deus quiser, meia dúzia de sobrinhos apagará o título dela. Distraia-se do assunto agora. Você tem muita tendência a cobiçar os bens do seu próximo. Lembre-se de que os bens desse próximo são meus. Se fossem minhas, não seria menos do que isso, disse Heathcliff. Mas, embora Isabella Linton possa ser tola, dificilmente é louca, e, em suma, vamos deixar o assunto de lado, como você aconselha. Eles descartaram a ideia com palavras, e Catherine, provavelmente, também a excluiu de seus pensamentos. O outro, eu tinha certeza, se lembrava dela frequentemente ao longo da noite. Eu o vi sorrir para si mesmo, ou melhor, dar um sorriso irônico, mergulhar em devaneios sombrios sempre que a senhora Linton precisava se ausentar do quarto. Decidi observar seus movimentos. Meu coração, invariavelmente, se apegava ao do patrão, em vez do de Catherine. Com razão eu imaginava, pois ele era bondoso, confiável e honrado. E ela, bem, ela não poderia ser o oposto. Embora parecesse se permitir tamanha liberdade que eu tinha pouca fé em seus princípios e ainda menos simpatia para os seus sentimentos, eu queria que algo acontecesse que pudesse libertar tanto Morro dos Ventos Uivantes quanto a granja do Sr. Heathcliff em paz, deixando-nos como éramos antes de sua chegada. Suas visitas eram um pesadelo constante para mim, e eu suspeitava para meu patrão também. Sua presença em Morro dos Ventos Uivantes era uma opressão inexplicável. Eu sentia que Deus havia abandonado a ovelha perdida ali, a sua própria perversidade, e uma besta maligna rondava entre ela e o rebanho, esperando o momento certo para atacar e destruir. Capítulo 11. Às vezes, enquanto meditava sobre essas coisas em solidão, me levantei de repente, tomado por um terror, e coloquei meu chapéu para ir ver como estavam as coisas na fazenda. Convenci minha consciência de que era meu dever avisá-los sobre o que as pessoas diziam a respeito de seus modos, e então me lembrei de seus maus hábitos, arraigados e sem esperança de ajudá-lo. Hesitei em voltar para aquela casa sombria, duvidando se conseguiria suportar ser levado a sério. Certa vez passei pelo antigo portão, desviando-me do meu caminho numa viagem para Gimmerton. Era mais ou menos a época em que minha narrativa se situa, uma tarde clara e gelada, o chão nu e a estrada dura e seca. Cheguei a uma pedra onde a estrada principal se bifurca para o charnecal à esquerda. Um pilar de areia irregular, com as letras WH entalhadas no lado norte, G no leste e TG no sudoeste. Serve como ponto de referência para Grange, Heights e a vila. O sol brilhava amarelo em seu topo cinza, lembrando-me do verão, e não sei explicar porquê, mas de repente uma onda de sensações infantis invadiu meu coração. Hindley e eu tínhamos aquele lugar como nosso favorito 20 anos antes. Contemplei demoradamente o bloco desgastado pelo tempo e, abaixando-me, percebi um buraco perto da base ainda cheio de conchas de caracol e pedrinhas que gostávamos de guardar ali junto com coisas mais perecíveis. E, tão vívido quanto a própria realidade, me pareceu que eu contemplava meu antigo companheiro de brincadeiras sentado na relva seca, sua cabeça escura e quadrada inclinada para a frente e sua mãozinha cavando a terra com um pedaço de ardósia. Pobre Hindley! Exclamei involuntariamente. Assustei-me. Meus olhos foram enganados por um instante, acreditando que a criança havia levantado o rosto e me encarado. Desapareceu num piscar de olhos, mas, imediatamente,
Senti um desejo irresistível de estar em Heights. A superstição me impeliu a ceder a esse impulso, supondo que ele estivesse morto, pensei, ou que morreria em breve. Supondo que fosse um sinal de morte. Quanto mais me aproximava de casa, mais agitada ficava, e, ao visitá-la, tremia da cabeça aos pés. A aparição me ultrapassou, estava parada, olhando através do portão. Essa foi minha primeira impressão ao observar um menino de cabelos castanhos e mechas rebeldes encostando seu rosto ruborizado nas grades. Uma reflexão mais aprofundada sugeriu que este devia ser Harrington, o meu Harrington, um não muito alterado desde que o deixei há 10 meses. Deus te abençoe, querido, exclamei, esquecendo instantaneamente meus medos tolos. Harrington, sou eu, Nellie. Nellie, a sua babá. Ele recuou, mantendo-se fora do alcance do braço, e pegou uma grande pedra de sílex. Vim visitar teu pai, Harrington, acrescentei, supondo pelo gesto que Nellie, se é que ainda vivia em sua memória, não era reconhecida como uma de mim. Ele ergueu o projétil para arremessá-lo. Comecei a tentar acalmá-lo, mas não consegui impedir. A pedra atingiu meu chapéu e então, dos lábios gaguejantes do pequeno, proferiu uma série de palavrões que, quer ele os entendesse ou não, foram ditos com ênfase calculada, distorcendo seu rosto infantil numa expressão assustadora de maldade. Pode ter certeza de que isso me entristeceu mais do que me irritou. Prestes a chorar, tirei uma laranja do bolso e a ofereci para apaziguá-lo. Ele hesitou e, em seguida, arrancou-a de minhas mãos, como se imaginasse que eu só pretendia provocá-lo e decepcioná-lo. Mostrei-lhe outra, mantendo-a fora de seu alcance. Quem te ensinou essas belas palavras, meu filho? Perguntei. O pároco? Que se dane o pároco! E você? Me dê isso! Respondeu ele. Diga-nos onde você aprendeu, e você receberá as lições, eu disse. Quem é seu mestre? Papai Diabo, foi a resposta dele. E o que você aprendeu com o papai? Continuei. Ele pulou em direção à fruta, eu a ergui mais alto. O que ele te ensina? Perguntei. Nada, disse ele, a não ser ficar longe do seu caminho. Papai não me suporta porque eu xingo ele. Ah, e o diabo te ensina a xingar o papai? Observei. Não, não, respondeu ele, arrastando as palavras. Quem então? Heathcliff. Perguntei se ele gostava do Sr. Heathcliff. Sim, ele respondeu novamente. Desejando saber os motivos pelos quais ele gostava dele, só consegui reunir as seguintes frases. Eu já sabia. Ele devolve ao papai o que ele me dá. Ele amaldiçoa o papai por me amaldiçoar. Ele diz que eu posso fazer o que eu quiser. Então o pároco não te ensina a ler e escrever? Insisti. Não. Me disseram que o cura deveria ter seus dentes esmagados na garganta se cruzasse a soleira. Heathcliff havia prometido isso. Coloquei a laranja em sua mão e pedi que dissesse ao pai que uma mulher chamada Nellie Dean o esperava para falar com ele no portão do jardim. Ele subiu o caminho e entrou na casa, mas, em vez de Hindley, Heathcliff apareceu na porta, e eu me virei imediatamente e corri pela estrada o mais rápido que pude, sem parar até alcançar o poste indicador, me sentindo tão assustada como se estivesse despertado um duende. Isso não tem muita relação com o caso da senhorita Isabela, exceto pelo fato de que me motivou ainda mais a ficar vigilante e a fazer o possível para impedir a propagação de tal má influência na granja, mesmo que isso me causasse uma tempestade doméstica ao frustrar os desejos da senhora Linton. Na próxima vez que Heathcliff apareceu, minha jovem estava alimentando alguns pombos no pátio. Ela não havia trocado uma palavra com a cunhada por 3 dias, mas também havia parado com suas reclamações constantes, o que nos trouxe grande conforto. Eu sabia que Heathcliff não tinha o hábito de demonstrar nenhuma cortesia desnecessária à senhorita Linton. Ora, assim que a viu, sua primeira preocupação foi dar uma olhada rápida na fachada da casa. Eu estava perto da janela da cozinha,
mas me afastei para fora de vista. Ele então atravessou a calçada em direção a ela e disse algo. Ela pareceu constrangida e com vontade de ir embora. Para impedi-la, ele colocou a mão em seu braço. Ela desviou o rosto. Aparentemente, ele fez alguma pergunta que ela não quis responder. Houve outro olhar rápido para a casa e, supondo-se invisível, o patife teve a audácia de abraçá-la. Judas, traidor! Exclamei. Você também é um hipócrita, não é? Um enganador deliberado. Quem é, Nelly? Perguntou Catherine ao meu lado. Eu estava tão concentrada em observar os dois lá fora para marcar sua chegada. Seu amigo inútil, respondi com carinho. Aquele patife sorrateiro ali. Ah, ele nos viu, está entrando. Será que ele terá coragem de inventar uma desculpa plausível para ter feito amor com a senhorita, depois de ter dito que a odiava? A senhora Linton viu Isabela se soltar e correr para o jardim, e, um minuto depois, Heathcliff abriu a porta. Não consegui conter minha indignação, mas Catherine insistiu furiosamente no silêncio e ameaçou me expulsar da cozinha se eu ousasse ser tão presunçosa a ponto de falar besteira. Se te ouvissem, as pessoas poderiam pensar que você que era a patroa, exclamou ela. Você precisa ser colocada no seu devido lugar. Heathcliff, o que você está fazendo, causando toda essa confusão? Eu disse que você deve deixar Isabela em paz. Imploro que o faça, a menos que esteja cansado de ter recebido aqui e queira que Linton arme as fechaduras contra você. Deus me livre que ele tente, respondeu o vilão negro. Naquele instante eu o detestei. Que Deus o mantenha manso e paciente. A cada dia que passa, fico mais furioso depois de mandá-lo para o céu. Silêncio! Disse Catherine, fechando a porta interna. Não me irrite. Por que você ignorou meu pedido? Ela veio até você de propósito? Ora, o que isso te importa? Rosnou ele. Tenho o direito de beijá-la, se ela quiser, e você não tem o direito de se opor. Não sou seu marido. Você não precisa ter ciúmes de mim. Eu não tenho ciúmes de você, respondeu a patroa. Tenho ciúmes por você. Pare de fazer essa cara feia. Se você gosta de Isabela, case-se com ela. Mas você gosta dela? Diga a verdade, Heathcliff. Pronto, você não vai responder. Tenho certeza de que não. E o Sr. Linton aprovaria o casamento da irmã com aquele homem? Perguntei. O Sr. Linton certamente aprovaria, respondeu minha senhora com firmeza. Ele bem que podia poupar-se do trabalho, disse Heathcliff. Eu poderia muito bem dispensar a sua aprovação. E quanto a você, Catherine, estou com vontade de dizer algumas palavras agora, já que estamos falando nisso. Quero que saiba que sei que você me tratou de forma infernal. Sim, infernal. Está ouvindo? E se você se ilude pensando que eu não percebo, você é uma tola. E se pensa que posso ser consolado com palavras doces, você é uma idiota. E se imagina que vou sofrer sem vingança, vou convencê-la do contrário daqui a pouco. Enquanto isso, obrigado por me contar o segredo da sua cunhada. Juro que vou tirar o máximo de proveito disso. E dê licença. Que nova fase do seu caráter é essa? Exclamou a senhora Linton, espantada. Eu o tratei de forma infernal? E você vai se vingar? Como você vai reagir, bruto ingrato? Como eu o tratei de forma infernal? Me diga! Não busco vingança contra você, respondeu Heathcliff com menos veemência. Esse não é o plano. O tirano oprime seus escravos e eles não se voltam contra ele. Esmagam aqueles que estão abaixo deles. Fique à vontade para me torturar até a morte para seu divertimento. Apenas me permita divertir-me um pouco da mesma maneira e evite insultos o máximo possível. Tendo arrasado meu palácio, não construa uma choupana e admire complacentemente sua própria caridade por me dar isso como lar. Se eu imaginasse que você realmente deseja que eu me case com Isabel, eu cortaria minha própria garganta. Ah, então o mal é que eu não sinto ciúmes, é? Exclamou Catherine. Pois bem, não repetirei minha oferta de esposa.
É tão ruim quanto oferecer uma alma perdida a Satanás. Sua felicidade reside, como a dele, em infligir sofrimento. Você prova isso? Edgar se recuperou do mau humor que o dominou com a sua chegada. Eu começo a me sentir segura e tranquila. E você, inquieto por nos ver em paz, parece decidido a provocar uma briga? Brigue com Edgar se quiser, Heathcliff. Engane a irmã dele. Você encontrará exatamente o método mais eficaz de se vingar de mim. A conversa cessou. A Sra. Linton sentou-se junto à lareira, corada e sombria. O espírito que a dominava estava se tornando indomável. Ela não conseguia nem acalmá-lo nem controlá-lo. Ele ficou de pé na lareira, de braços cruzados, absorto em seus maus pensamentos, e nessa posição eu os deixei para ir procurar o patrão, que se perguntava o que mantinha Catherine lá embaixo por tanto tempo. Ellen, disse ele quando entrei. Você viu sua patroa? Sim, ela está na cozinha, senhor, respondi. Ela está muito chateada com o comportamento do Sr. Heathcliff. E, de fato, acho que é hora de remarcar as visitas dele. Ser muito condescendente pode ser prejudicial. E agora chegamos a este ponto. Relatei a cena no tribunal e, o mais fielmente que me atrevi, toda a discussão subsequente. Imaginei que não seria muito prejudicial para a Sra. Linton, a menos que ela a prejudicasse depois, assumindo a defensiva em defesa do convidado. Edgar Linton teve dificuldade em me ouvir até o final. Suas primeiras palavras revelaram que ele não isentava a esposa de culpa. Isso é insuportável, exclamou ele. É uma vergonha que ela o considere um amigo e me obrigue a ficar com ele. Chame dois homens para fora do salão, Ellen. Catherine não vai mais se demorar para discutir com esse rufião desprezível. Já a entretive o suficiente. Ele desceu e, pedindo aos criados que esperassem no corredor, foi seguido por mim até a cozinha. Seus ocupantes haviam recomeçado a discussão acalorada. A senhora Linton, pelo menos, resmungava com um renovado vigor. Heathcliff havia se aproximado da janela e baixado a cabeça, aparentemente um tanto intimidado por sua repreensão violenta. Ele viu o patrão primeiro e fez um gesto apressado para que ela se calasse, o que ela obedeceu abruptamente, ao descobrir o motivo de sua insinuação. Como é isso? Disse Linton, dirigindo-se a ela. Que noção de decoro você deve ter para permanecer aqui, depois da linguagem que aquele canalha lhe dirigiu? Suponho que, por ser o jeito dele falar, você não se importa. Você se habituou à sua baixeza e talvez imagine que eu também possa me acostumar. Você estava ouvindo atrás da porta, Edgar? Perguntou a patroa, num tom especialmente calculado para provocar o marido, insinuando tanto descuido quanto desprezo por sua irritação. Heathcliff, que havia erguido os olhos ao ouvir a primeira frase, deu uma risada zombeteira ao ouvir a segunda, de propósito, ao que parecia, para chamar a atenção do Sr. Linton. Ele conseguiu, mas Edgar não pretendia entretê-lo com grandes demonstrações de paixão. Até agora, tenho sido tolerante com o senhor, disse ele calmamente. Não que eu desconhecesse o seu caráter miserável e degradante, mas sentia que o senhor era apenas parcialmente responsável por isso, e desejando Catherine manter sua amizade, eu aqueci, tolamente. Sua presença é um veneno moral que contaminaria até os mais virtuosos. Por essa razão, e para evitar consequências piores, negar-lhe-ei a entrada nesta casa daqui em diante, e aviso que, desde já, exijo sua partida imediata. 3 minutos de atraso tornarão sua saída involuntária e ignominiosa. Heathcliff mediu a altura e a largura do orador com um olhar cheio de desprezo. Ora, Cat, esse seu cordeirinho ameaça como um touro, hein? Disse ele. Ele corre o risco de rachar o crânio nos meus nós dos dedos. Ah, por Deus, Sr. Linton. Lamento profundamente que o senhor não seja digno de ser derrubado. Meu patrão olhou para o corredor e fez um sinal para que eu chamasse os homens. Ele não tinha intenção de arriscar um encontro pessoal. Obedeci ao sinal
Mas a senhora Linton, suspeitando de algo, me seguiu e, quando tentei chamá-los, ela me puxou de volta, bateu a porta e a trancou. Meios justos, disse ela em resposta ao olhar de surpresa e raiva do marido. Se não tens coragem para atacá-lo, pede desculpas ou deixa de apanhar. Isso te corrigirá por fingir mais coragem do que tens. Não, prefiro engolir a chave a ti mesmo que a pegues. Sou deliciosamente recompensada pela minha bondade para com cada um. Depois de ceder constantemente à fraqueza de um e à maldade do outro, recebo como agradecimento 2 exemplos de ingratidão cega, estúpidos ao ponto de absurdo. Edgar, eu estava defendendo você e os seus, e desejo que Radcliffe te açoite até a morte por ousar ter um pensamento maldoso ao meu respeito. Não foi preciso recorrer a açoites para produzir esse efeito no mestre. Ele tentou arrancar a chave das mãos de Catherine e, por segurança, ela a atirou na parte mais quente do fogo. Então, o Sr. Edgar foi tomado por um tremor nervoso e seu semblante empalideceu mortalmente. Por nada neste mundo ele conseguiu conter aquele excesso de emoção. Uma mistura de angústia e humilhação o dominou completamente. Ele se apoiou no encosto de uma cadeira e cobriu o rosto. Oh, céus! Antigamente isso lhe renderia um título de cavaleiro, exclamou a senhora Linton. Estamos derrotados. Derrotados! Heathcliff levantaria um dedo para você tanto quanto o rei levantaria seu exército contra uma colônia de ratos. Anime-se! Você não vai se machucar. Seu tipo não é um cordeiro, é um filhote de lebre. Que você se divirta com esse covarde de sangue leite, Cat, disse seu amigo. Parabenizo você pelo seu bom gosto. E essa criatura babando e tremendo é exatamente o que você preferiu a mim. Eu não o socaria, mas o chutaria com o pé e sentiria uma satisfação considerável. Ele está chorando ou vai desmaiar de medo? O quê? O sujeito se aproximou e empurrou a cadeira onde Linton estava sentado. Era melhor que ele estivesse mantido à distância. Meu patrão se levantou rapidamente e lhe desferiu um golpe certeiro na garganta, um soco que teria derrubado um homem mais fraco. Ele ficou sem ar por um instante e, enquanto engasgava, o Sr. Linton saiu pela porta dos fundos para o quintal e de lá para a entrada da frente. Pronto, já chega! Exclamou Catherine. Vá embora agora! Ele voltará com um par de pistolas e meia dúzia de capangas. Se ele nos ouviu, é claro que nunca o perdoará. Você me pregou uma peça, Radcliffe. Mas vá depressa. Prefiro ver Edgar encurralado do que você. Você acha que vou sair daqui com esse golpe queimando na minha garganta? Trovejou ele. Ah, mas de jeito nenhum. Eu vou esmagar as costelas daquele desgraçado como uma avelã podre antes de cruzar a soleira. Se eu não derrubá-lo agora, vou assassiná-lo algum dia. Então, já que você valoriza a existência dele, deixe-me pegá-lo. Ele não vem, interrompi, inventando uma pequena mentira. Ali estão o cocheiro e os 2 jardineiros. Certamente você não vai querer ser jogado na rua por eles. Cada um tem um porrete, e o patrão, muito provavelmente, estará observando da janela da sala para garantir que cumpram suas ordens. Os jardineiros e o cocheiro estavam lá, mas Linton estava com eles. Eles já haviam entrado no pátio. Radcliffe, repensando a situação, resolveu evitar uma luta contra 3 subordinados, pegou o atiçador de lareira, arrombou a fechadura da porta interna e fugiu enquanto eles entravam. A senhora Linton, que estava muito agitada, me pediu que a acompanhasse até o andar de cima. Ela não sabia da minha participação na confusão, e eu estava ansiosa para mantê-la na ignorância. Estou quase distraída, Nelly, exclamou ela, atirando-se no sofá. 1000 martelos de ferreiro estão martelando na minha cabeça. Diga a Isabela para me evitar. Este alvoroço é culpa dela, e se ela ou qualquer outra pessoa agravar minha raiva agora, eu vou enlouquecer. E, Nelly, diga ao Edgar, se você ouvir novamente esta noite, que corro o risco de ficar gravemente doente. Espero que seja verdade.
Ele me assustou e me deixou terrivelmente angustiada. Quero assustá-lo. Além disso, ele pode vir e começar uma série de insultos ou reclamações. Tenho certeza de que eu revidaria, e Deus sabe onde isso vai parar. Você fará isso, minha boa Nelly? Você faria? Você sabe que não tenho culpa nenhuma nisso. O que o levou a me ouvir? A conversa de Heathcliff foi ultrajante depois que você nos deixou, mas eu poderia tê-la distraído de Isabela e o resto não significava nada. Agora tudo está arruinado pela ânsia tola de ouvir o mal de si mesma que assombra algumas pessoas como um demônio. Edgar nunca prestou atenção à nossa conversa, e isso não teria sido pior para ele. Na verdade, quando ele me atacou naquele tom irracional de desagrado depois que eu repreendi Heathcliff até ficar rouca de raiva, eu pouco me importava com o que eles fariam um com o outro, especialmente porque eu sentia que, não importava como a situação se resolvesse, todos nós seríamos separados por um tempo indeterminado. Bem, se eu não puder manter Heathcliff como meu amigo, se Edgar for mesquinho e ciumento, tentarei partir o coração deles partindo o meu. Essa será uma maneira rápida de acabar com tudo quando eu for levada ao extremo. Mas é um ato reservado para uma esperança desesperada. Eu não pegaria Linton de surpresa com isso. Até agora, ele tem sido discreto em seu receio de me provocar. Você deve representar o perigo de abandonar essa estratégia e lembrá-lo de meu temperamento apaixonado, que, quando aceso, beira o frenesi. Eu gostaria que você pudesse dissipar essa apatia do seu semblante e parecer um pouco mais preocupada comigo. A frieza com que recebi essas instruções foi sem dúvida bastante exasperante, pois foram transmitidas com perfeita sinceridade. Mas eu não acreditava que uma pessoa capaz de planejar como transformar seus acessos de raiva em proveito próprio poderia, exercendo a sua vontade, conseguir se controlar razoavelmente, mesmo sob sua influência, e eu não queria assustar o marido dela, como ela disse, e multiplicar seus aborrecimentos para servir ao egoísmo dela. Portanto, não disse nada quando encontrei o patrão vindo em direção à sala de estar, mas tomei a liberdade de voltar para ouvir se eles retomariam a discussão. Ele começou a falar primeiro. Fique onde está, Catherine, disse ele, sem raiva na voz, mas com muita tristeza e desânimo. Eu não ficarei. Não vim para discutir nem para me reconciliar. Apenas quero saber se, depois dos acontecimentos desta noite, você pretende continuar sua intimidade com. Oh, pelo amor de Deus! Interrompeu a patroa, batendo o pé. Pelo amor de Deus, chega disso, chega! Seu sangue frio não pode virar febre. Suas veias estão cheias de água gelada, mas as minhas estão fervendo, e a visão de tanto frio as faz vibrar. Para se livrar de mim, responda a pergunta, insistiu o Sr. Linton. Você precisa respondê-la, e essa violência não me assusta. Descobri que você pode ser tão estoica quanto qualquer um. Quando quer. Você vai desistir de Heathcliff daqui para frente ou vai desistir de mim? É impossível você ser minha amiga e dele ao mesmo tempo. E eu preciso absolutamente saber qual você escolhe. Eu preciso que me deixe em paz, exclamou Catherine furiosa. Aliás, eu exijo. Não vê que mal consigo ficar de pé, Edgar? Você. Você me deixa em paz. Ela tocou a campainha até que esta se quebrou com um estrondo. Entrei sem pressa. Era o suficiente para testar a paciência de um santo, tamanha a fúria insensata e perversa. Lá estava ela, batendo a cabeça contra o braço do sofá e rangendo os dentes, de tal forma que parecia que ia estilhaçá-los. O Sr. Linton ficou olhando para ela com um repentino remorso e medo. Mandou-me buscar água, ela não tinha fôlego para falar. Trouxe um copo cheio e, como ela não quis beber, joguei um pouco em seu rosto. Em poucos segundos, ela se esticou, rígida, e revirou os olhos, enquanto suas bochechas, ao mesmo tempo pálidas e lívidas, assumiram a aparência da morte. Linton parecia aterrorizado.
Não há nada de errado, sussurrei. Eu não queria que ele cedesse, embora não pudesse evitar o medo em meu coração. Ela tem sangue nos lábios, disse ele, estremecendo. Deixe para lá, respondi asperamente. E contei-lhe como ela havia decidido, antes de sua chegada, ter um ataque de fúria. Contei tudo em voz alta, sem pensar 2 vezes, e ela me ouviu, pois se levantou de repente, os cabelos voando sobre os ombros, os olhos faiscando, os músculos do pescoço e dos braços saltando de forma sobrenatural. Imaginei que ela teria quebrado algum osso, no mínimo, mas ela apenas olhou ao redor por um instante e saiu correndo do quarto. O patrão me ordenou que a seguisse. Eu o fiz até a porta do quarto dela. Ela me impediu de ir mais longe, trancando-a contra mim. Como ela não se ofereceu para descer para o café da manhã na manhã seguinte, fui perguntar se ela gostaria que trouxesse um pouco para mim. Não, respondeu ela peremptoriamente. A mesma pergunta foi repetida no jantar e no chá, e novamente no dia seguinte, recebendo a mesma resposta. O Sr. Linton, por sua vez, passou o tempo na biblioteca e não perguntou sobre as ocupações da esposa. Isabela e ele tiveram uma conversa de 1 hora, durante a qual ele tentou extrair dela algum sentimento de horror pelas investidas de Radcliffe, mas não conseguiu obter nada de suas respostas evasivas e foi obrigado a encerrar o interrogatório de forma insatisfatória, acrescentando, porém, uma advertência solene de que, se ela fosse tão insana a ponto de encorajar aquele pretendente desprezível, isso dissolveria todos os laços de relacionamento entre ele e ela. Capítulo 12. Enquanto a Sra. Linton vagava melancolicamente pelo parque e jardim, sempre em silêncio e quase sempre em lágrimas, e seu irmão se trancava entre livros que nunca abria, cansado, eu imaginava, com a vaga expectativa de que Catherine, arrependida de sua conduta, viesse por conta própria pedir perdão e buscar uma reconciliação, e ela jejuava obstinadamente, provavelmente sob a ideia de que, a cada refeição, Edgar quase se engasgava com sua ausência e apenas o orgulho o impedia de correr para se atirar a seus pés. Eu me ocupava com meus afazeres domésticos, convencida de que a granja tinha apenas uma alma sensata em suas paredes, e essa alma residia em mim. Não desperdicei condolências com a senhorita Linton, nem repreensões com minha patroa. Tampouco dei muita atenção aos suspiros do meu patrão, que ansiava ouvir o nome de sua senhora, já que talvez não ouvisse sua voz. Decidi que as coisas aconteceriam como bem entendessem para mim. E embora fosse um processo tediosamente lento, comecei finalmente a me alegrar com um tênue vislumbre de seu progresso, como pensei a princípio. No terceiro dia, a senhora Linton destrancou a porta e, tendo terminado a água em sua jarra e decantador, pediu mais água e uma bacia de mingau, pois acreditava que estava morrendo. Anotei isso como um discurso para Edgar. Eu não acreditava em tal coisa, então guardei para mim e olhei e lhe trouxe chá e torradas secas. Ela comeu e bebeu avidamente e afundou novamente no travesseiro, cerrando os punhos e gemendo. Oh, eu vou morrer, exclamou ela. Já que ninguém se importa comigo, eu gostaria de não ter tomado isso. Depois de um bom tempo, ouvi-a murmurar. Não, eu não vou morrer. Ele ficaria feliz. Ele não me ama de jeito nenhum. Ele nunca sentiria minha falta. A senhora queria alguma coisa? Perguntei, mantendo minha compostura exterior, apesar de sua expressão horrível e seus modos estranhos e exagerados. O que está fazendo aquele ser apático? Perguntou ela, afastando os grossos cabelos emaranhados do rosto abatido. Ele caiu em letargia ou está morto? Nenhum dos dois, respondi. Se você se refere ao Sr. Linton, ele está razoavelmente bem, creio eu, embora seus estudos o ocupem um pouco mais do que deveriam. Ele está continuamente imerso em seus livros, já que não tem outra companhia. Eu não teria falado assim se soubesse de sua verdadeira condição, mas não conseguia me livrar da ideia de que ela estava agindo de acordo com seu transtorno. Entre os livros dele, exclamou ela confusa. E eu morrendo.
Eu, à beira da morte. Ah, meu Deus. Ele sabe como eu mudei? Continuou, encarando seu reflexo em um espelho pendurado na parede oposta. Essa é Catherine Linton? Ele me imagina como um animal de estimação. Em uma brincadeira, talvez. Você não pode dizer a ele que isso é terrivelmente sério, Nelly. Se ainda não for tarde demais, assim que eu souber o que ele pensa, escolherei entre estas duas opções: ou morrer de fome imediatamente, o que não seria um castigo se ele não tivesse coração, ou me recuperar e deixar o país. Você está falando a verdade sobre ele agora? Tome cuidado. Ele é realmente tão indiferente à minha vida dessa forma? Ora, senhora, respondi. O patrão não faz ideia de que a senhora está perturbada, e é claro que ele não teme que a senhora se deixe morrer de fome. Você acha que não? Não pode dizer a ele que sim? Ela retrucou. Convença-o. Fale o que pensa. Diga que tem certeza de que sim. Não, a senhora se esquece, senhora Linton, sugeri. Que a senhora comeu algo delicioso esta noite e amanhã perceberá os seus efeitos benéficos? Se eu tivesse certeza de que isso o mataria, interrompeu ela, eu me mataria imediatamente. Nessas 3 noites terríveis, não consegui fechar os olhos e. Ah, meu Deus, como fui atormentada! Fui assombrada, Nelly. Mas começo a achar que você não gosta de mim. Que estranho. Eu pensava que, embora todos se odiassem e se desprezassem, não poderiam deixar de me amar, e todos se tornaram inimigos em poucas horas. Tornaram-se, tenho certeza, as pessoas daqui. Que triste encarar a morte, cercada por seus rostos frios. Isabela, aterrorizada e repelida com medo de entrar no quarto, seria tão horrível ver Catherine partir. E Edgar, parado solenemente para ver tudo terminar, depois oferecendo orações de agradecimento a Deus por restaurar a paz em sua casa e voltando para seus livros. O que ele tem a ver com os livros? Em nome de todos os sentimentos, quando estou morrendo? Ela não suportava a ideia que eu lhe havia incutido da resignação filosófica do Sr. Linton. Debatendo-se, seu deslumbramento febril aumentou a ponto de beirar a loucura, e ela rasgou o travesseiro com os dentes. Então, erguendo-se em chamas, pediu-me que abrisse a janela. Estávamos em pleno inverno, o vento soprava forte do nordeste, e eu me opus. Tanto as expressões que cruzavam seu rosto quanto as mudanças de humor começaram a me alarmar terrivelmente e me fizeram lembrar de sua antiga doença e da recomendação do médico de que não se devesse contrariá-la. 1 minuto antes, ela estava violenta. Agora, apoiada em um braço e sem notar minha recusa em obedecê-la, parecia encontrar diversão infantil em arrancar as penas dos rasgos que acabara de fazer e organizá-las no lençol de acordo com suas diferentes espécies. Somente havia se desviado para outras associações. Essa é de peru, murmurou para si mesma. E esta é de pato selvagem, e esta é de pombo. Ah, eles colocam penas de pombo nos travesseiros. Não é à toa que eu não morri. Vou me lembrar de jogá-la no chão quando me deitar. E aqui está a de um galo da campina. E esta eu a reconheceria entre mil. É de Abib. Pássaro bonito, circulando sobre nossas cabeças no meio do brejo. Queria chegar ao ninho, pois as nuvens tocaram as ondas e ele sentiu a chuva chegando. Esta pena foi recolhida na charneca. O pássaro não foi abatido. Vimos seu ninho no inverno cheio de esqueletinhos. Radcliffe armou uma armadilha sobre ele e os mais velhos não ousaram a se aproximar. Fiz com que ele prometesse que nunca mais atiraria em um Abib, e ele não atirou. Sim, aqui estão mais. Ele atirou nos meus Abibs, Nelly? Algum deles é vermelho? Deixe-me ver. Pare com essa palhaçada, interrompi, puxando o travesseiro para longe e virando os buracos em direção ao colchão, pois ela estava tirando o conteúdo aos punhados. Deite-se e feche os olhos. Você está viajando. Olha, mas que bagunça! As plumas estão voando para todo lado como neve. Fui de um lado para o outro, recolhendo. Vejo em você, Nelly, continuou ela sonhadora. Uma mulher idosa. Você tem cabelos grisalhos e ombros curvados.
Esta cama é a caverna das fadas sob Penistone Crags, e você está juntando flechas élficas para ferir nossas novilhas, fingindo, enquanto estou por perto, que são apenas mechas de lã. É isso que você será daqui a 50 anos. Sei que você não é assim agora. Não estou divagando, você está enganada. Ou então eu acreditaria que você realmente era aquela bruxa mirrada, e pensaria que eu estava sob Penstone Crags e tenho consciência de que é noite, e há duas velas sobre a mesa fazendo o armário preto brilhar com azeviche. A imprensa negra? Onde fica isso? Perguntei. Você está falando dormindo? Está encostado na parede, como sempre, respondeu ela. Parece estranho. Vejo um rosto nele. Não há imprensa na sala e nunca houve, disse eu, voltando a sentar-me e fechando a cortina para poder observá-la. Você não vê esse rosto? Perguntou ela, olhando fixamente para o espelho. Por mais que eu tentasse, fui incapaz de fazê-la entender que aquilo lhe pertencia. Então me levantei e o cobri com um chale. Ainda está lá atrás, ela insistiu ansiosa. E se mexeu? Quem será? Espero que não saia quando você for embora. Oh, Nelly, o quarto é assombrado. Tenho medo de ficar sozinha. Peguei em sua mão e pedi que se acalmasse, pois uma série de tremores percorria seu corpo, e ela insistia em manter o olhar fixo no espelho. Não há ninguém aqui, insisti. Foi a senhora Linton. A senhora já sabia disso há algum tempo. Eu mesma, exclamou ela ofegante. O relógio está batendo meia-noite. É verdade, então. Que horror! Seus dedos agarraram as roupas e as juntaram sobre os olhos. Tentei ir furtivamente até a porta com a intenção de chamar seu marido, mas fui chamada de volta por um grito agudo. O chale havia caído da moldura. Ora, mas o que houve? Exclamei. Quem é o covarde agora? Acorde! Aquele é o vidro, o espelho, Senhora Linton, e você se vê nele, e eu também estou ao seu lado. Tremenda e atordoada, ela me segurou firme, mas o horror gradualmente desapareceu de seu semblante. A palidez deu lugar a um rubor de vergonha. Ai, céus! Pensei que estivesse em casa, suspirou ela. Pensei que estivesse deitada no meu quarto em Morro dos Ventos Uivantes. Como estou fraca! Meu cérebro se confundiu e gritei sem querer. Não diga nada, mas fique comigo. Tenho pavor de dormir. Meus sonhos me apavoram. Uma boa noite de sono lhe faria bem, senhora, respondi. E espero que este sofrimento a impeça de morrer de fome novamente. Ah, se eu estivesse na minha própria cama, naquela casa antiga, continuou ela amargamente, torcendo as mãos. E aquele vento soprando nos pinheiros perto da treliça. Deixe-me senti-lo. Ele vem direto do charnecal. Deixe-me respirar um pouco. Para acalmá-la, deixei a janela entreaberta por alguns segundos. Uma lufada de ar frio passou por ela. Fechei-a e voltei ao meu posto. Ela jazia imóvel agora, o rosto banhado em lágrimas. O cansaço físico havia subjugado completamente seu espírito. Nossa impetuosa Catherine não passava de uma criança chorando. Há quanto tempo me tranquei aqui? Perguntou ela, recobrando os sentidos de repente. Era segunda-feira à noite, respondi. E agora é quinta-feira à noite, ou melhor, sexta-feira de manhã. O quê? Da mesma semana? Exclamou ela. Só nesse breve período? Tempo suficiente para viver apenas de água fria e mau humor, observei eu. Bem, parece um número cansativo de horas, murmurou ela, hesitante. Devem ser mais. Lembro-me de estar na sala de estar depois da briga deles, e Edgar me provocando cruelmente e eu correndo desesperada para este quarto. Assim que tranquei a porta, uma escuridão total me envolveu e caí no chão. Eu não conseguia explicar a Edgar o quão certa eu estava de ter um ataque, ou de enlouquecer de vez, se ele continuasse me provocando. E não tinha controle da língua, nem do cérebro, e talvez ele não tenha percebido minha agonia. Mal me restava juízo para tentar escapar dele e de sua voz. Antes que eu me recuperasse o suficiente para ouvir e ver, começou a amanhecer, e Nelly, vou te contar o que pensei, e o que continuou voltando à minha mente até que temi perder a sanidade.
Pensei, enquanto estava deitada ali, com a cabeça encostada no pé da mesa e meus olhos discernindo vagamente o quadrado cinza da janela, que eu estava trancada na cama de painéis de carvalho em casa, e meu coração doía com uma grande tristeza que, ao acordar, eu não conseguia recordar. Refleti e me preocupei em descobrir o que poderia ser, e, estranhamente, os últimos 7 anos da minha vida se tornaram um vazio. Eu não me lembrava de que tivessem existido. Eu era criança, meu pai tinha acabado de ser enterrado, e minha miséria surgiu da separação que Ridley havia ordenado entre mim e Radcliffe. Eu fui sepultada sozinha, pela primeira vez, e despertando de um sono profundo após uma noite de choro, levantei a mão para afastar os painéis. Ela bateu no tampo da mesa, arrastei-a pelo tapete, e então a memória irrompeu. Minha angústia recente foi engolida por um paroxismo de desespero. Não sei dizer por que me senti tão terrivelmente infeliz. Deve ter sido um distúrbio temporário, pois dificilmente há uma causa. Mas, supondo que aos 12 anos eu tivesse sido arrancada de Morro dos Ventos Uivantes, de todas as minhas antigas relações e de tudo que me cercava como Radcliffe era naquela época, e transformada de uma vez por todas em a senhora Linton, dona de Trust Cross Grange e esposa de um estranho, uma exilada e banida dali em diante, daquele que for o meu mundo, você pode imaginar um vislumbre do abismo onde me prostrei? Balance a cabeça como quiser, Nelly. Isso me desestabilizou. Você deveria ter falado com Edgar, sim, deveria, e tê-lo obrigado a me deixar em paz. Oh, estou em chamas. Gostaria de estar lá fora. Gostaria de ser uma menina novamente, meio selvagem, resistente e livre, e rindo das ofensas, não enlouquecendo por causa delas. Por que mudei tanto? Por que meu sangue se transforma num inferno de tumulto com algumas palavras? Tenho certeza de que seria eu mesma se um dia estivesse entre os urzes daquela colina. Abra bem a janela. Tranque-a aberta. Rápido, por que você não se mexe? Porque eu não vou te dar a morte por frio, respondi. Você não vai me dar uma chance de viver. É isso que você quer dizer? Disse ela carrancuda. No entanto, eu ainda não estou em defesa. Eu mesma vou abrir. E, deslizando da cama antes que eu pudesse impedi-la, ela atravessou o quarto, caminhando com muita incerteza, jogou-a para trás e curvou-se para fora, indiferente ao ar gélido que lhe cortava os ombros como uma faca. Implorei e, por fim, tentei obrigá-la a se retirar, mas logo descobri que sua força delirante superava em muito a minha. Ela estava delirando. Me convenci por suas ações e delírios subsequentes. Não havia lua, e tudo abaixo jazia em uma escuridão nebulosa. Nenhuma luz brilhava de nenhuma casa, perto ou longe. Todas haviam se extinguido há muito tempo, e as de Morro dos Ventos Uivantes nunca foram visíveis. Ainda assim, ela afirmava ter captado seu brilho. Olha! Exclamou ela ansiosamente. Aquele é o meu quarto, com a vela acesa e as árvores balançando diante dele. E a outra vela está no sótão de Joseph. Joseph fica acordado até tarde, não é? Ele está esperando eu chegar em casa para trancar o portão. Bem, ele ainda vai esperar um pouco. É uma jornada difícil e triste de se fazer, e temos que passar pela igreja de Gimmerton para chegar lá. Já enfrentamos seus fantasmas juntos muitas vezes e nos desafiamos a ficar entre os túmulos e pedir que eles viessem. Mas, Radcliffe, se eu te desafiar agora, você se arrisca? Se você se arriscar, eu te protejo. Não vou ficar lá sozinha. Podem me enterrar a 4 metros de profundidade e derrubar a igreja sobre mim, mas não descansarei até que você esteja comigo. Nunca descansarei. Ela fez uma pausa e continuou com um sorriso estranho. Ele está pensando. Ele preferiria que eu fosse até ele. Dê um jeito então. Não por aquele cemitério. Você é lento. Contente-se. Você sempre me seguiu. Percebendo ser inútil argumentar contra a sua insanidade, eu planejava como poderia alcançar algo para envolvê-la sem soltá-la, pois não podia confiar nela sozinha junto à grade aberta. Quando, para meu espanto,
Ouvi o ruído da maçaneta da porta e o Sr. Linton entrou. Ele acabara de chegar da biblioteca e, ao passar pelo saguão, notara a nossa conversa e, movido pela curiosidade ou pelo medo, quis examinar o que aquilo significava àquela hora tardia. Oh, senhor! Exclamei, reprimindo a exclamação que lhe subiu aos lábios ao ver a cena e a atmosfera sombria do quarto. Minha pobre senhora está doente e me domina completamente. Não consigo controlá-la de jeito nenhum. Por favor, venha e a convença a ir para a cama. Esqueça sua raiva, pois é difícil guiá-la para qualquer caminho que não seja o dela. Catherine está doente? Disse ele, apressando-se em nossa direção. Feche a janela, Ellen. Catherine, por quê? Ele permaneceu em silêncio. A aparência abatida da Sra. Linton o deixou sem palavras, e ele só conseguiu alternar o olhar entre ela e eu em espanto horrorizado. Ela tem estado inquieta aqui, continuei, e quase não comeu nada, e nunca reclamou. Não nos deixou entrar até esta noite, e por isso não pudemos informá-lo sobre o estado dela, pois nós mesmos não tínhamos conhecimento. Mas não é nada. Senti que minhas explicações foram desajeitadas. O patrão franziu a testa. Não é nada, não é, Helen Jean? Disse ele severamente. Você vai se explicar melhor por me manter na ignorância. E ele tomou a esposa nos braços e a olhou com angústia. A princípio, ela não lhe dirigiu nenhum olhar de reconhecimento. Ele era invisível para o seu olhar absorto. O delírio, porém, não era permanente. Tendo desviado o olhar da escuridão exterior, aos poucos ela concentrou sua atenção nele e descobriu quem era que a mantinha presa. Ah, você veio, Edgar Linton, disse ela com uma animação irritada. Você é uma daquelas coisas que sempre aparecem quando menos se quer, e quando se quer, nunca. Suponho que teremos muitas lamentações agora. Vejo que teremos, mas elas não podem me impedir de ir para o meu lar estreito lá fora, meu lugar de descanso para onde irei antes que a primavera acabe. Lá está, não entre os Lintons, entenda, sob o teto da capela, mas ao ar livre, com uma lápide, e você pode escolher se vai até eles ou vem até mim. Catherine, o que você fez? Começou o mestre. Não sou mais nada para você? Você ama aquele miserável do Head? Silêncio! Gritou a Sra. Linton. Silêncio agora mesmo! Se você mencionar este nome, eu acabo com tudo imediatamente, saltando da janela. O que você tocar agora pode ter, mas a minha alma estará naquele topo de colina antes que você me toque novamente. Eu não quero você, Edgar. Eu não quero mais você. Volte para seus livros. Fico feliz que você tenha um consolo, pois tudo que você tinha em mim se foi. Ela está com a mente divagando, senhor, intervi. Ela passou a noite inteira falando bobagens, mas se lhe dermos silêncio e atenção adequada, ela se acalmará. Daqui para frente, precisamos ter cuidado com a forma como a irritamos. Não desejo mais conselhos seus, respondeu o Sr. Linton. Você conhecia a natureza de sua patroa e me incentivou a importuná-la. E não me deu nenhuma pista de como ela esteve nesses 3 dias. Isso foi cruel. Meses de doença não poderiam causar tal mudança. Comecei a me defender, achando uma pena ser culpada pela maldade e rebeldia de outra pessoa. Eu sabia que a Sra. Linton tinha uma natureza teimosa e dominadora, exclamei. Mas não sabia que você queria alimentar seu temperamento feroz. Não sabia que, para agradá-la, eu deveria fazer vista grossa para o Sr. Radcliffe. Cumpri meu dever de serva fiel ao lhe contar e recebi o salário de uma serva fiel. Bem, isso me ensinará a ser mais cuidadosa da próxima vez. Da próxima vez, você poderá obter informações por conta própria. Da próxima vez que você me trouxer uma história, Helen Jean, você deixará de prestar-me serviços, respondeu ele. O senhor prefere não ouvir nada a respeito, então, Sr. Linton? Perguntei. Radcliffe tem sua permissão para cortejar a senhorita e para aparecer sempre que o senhor estiver ausente, com o propósito de envenenar a patroa contra o senhor? Apesar da confusão que Catherine sentia, sua perspicácia estava aguçada ao ouvir nossa conversa.
Ah, Nelly me traiu, exclamou ela com paixão. Nelly é minha inimiga secreta, sua bruxa. Então você busca flechas élficas para nos ferir? Solte-me, e eu a farei se arrepender. Eu a farei gritar uma retratação. Uma fúria insana ardeu sob suas sobrancelhas. Ela lutou desesperadamente para se libertar dos braços de Linton. Não senti nenhuma inclinação para prolongar o ocorrido e, decidido a buscar ajuda médica por minha própria conta e risco, saí da sala. Ao atravessar o jardim para chegar à estrada, num local onde um gancho de freio estava afincado na parede, vi algo branco mover-se irregularmente, evidentemente por um agente diferente do vento. Apesar da pressa, parei para examiná-lo, para que nunca mais me ficasse com a convicção de que se tratava de uma criatura de outro mundo. Fiquei surpresa e perplexa ao descobrir, mais pelo tato do que pela visão, Fanny, a Springer Spaniel da senhorita Isabella, suspensa por um lenço, quase à beira da morte. Soltei o animal rapidamente e o levei para o jardim. Eu o vira seguir sua dona a escada acima quando ela ia para a cama, e me perguntei muito como ele poderia ter saído e que pessoa maldosa o teria tratado daquela maneira. Enquanto desatava o nó do gancho, me pareceu que ouvia repetidamente o som de cascos de cavalos galopando a alguma distância. Mas havia tantas coisas a ocupar meus pensamentos que mal dei a atenção à circunstância, embora fosse um som estranho, naquele lugar, às 2 horas da manhã. Por sorte, o Sr. Kenneth estava saindo de casa para visitar um paciente na vila quando eu subi a rua e meu relato sobre a doença de Catherine Linton o convenceu a me acompanhar imediatamente. Ele era um homem rude e franco e não hesitou em expressar suas dúvidas sobre a sobrevivência dela a este segundo ataque, a menos que ela se mostrasse mais submissa às suas instruções do que antes. Nelly Jean, disse ele. Não consigo deixar de imaginar que haja uma causa a mais para isto. O que tem acontecido na granja? Temos notícias estranhas por aqui. Uma moça robusta e saudável como Catherine não adoece por qualquer coisa. Pessoas desse tipo também não deveriam. É difícil lidar com febres e coisas do gênero. Como tudo começou? Me explique, por favor. O patrão lhe informará, respondi. Mas você conhece o temperamento violento dos Earnshaws e a Sra. Linton é ao cúmulo. Posso dizer o seguinte: tudo começou com uma discussão. Durante um acesso de fúria, ela foi acometida por uma espécie de ataque. Pelo menos, essa é a versão dela, pois, no auge da discussão, ela saiu correndo e se trancou no quarto. Depois, recusou-se a comer e agora alterna entre delírios e um estado de semiconsciência, reconhecendo as pessoas ao seu redor, mas com a mente repleta de todo tipo de ideias e ilusões estranhas. O Sr. Linton vai se arrepender? Observou Kenneth em tom de interrogação. Desculpe, ele ficará arrasado se algo acontecer, respondi. Não alarme mais do que o necessário. Bem, ele disse para ter cuidado, disse meu companheiro. E ele terá que arcar com as consequências de ignorar meu aviso. Ele não tem tido uma situação com o Sr. Radcliffe ultimamente? Radcliffe visita a granja com frequência, respondi. Mas, pelo fato de a patroa o conhecer de menino do que por o patrão gostar da sua companhia. No momento, ele está dispensado de fazer visitas devido a algumas aspirações presunçosas que manifestou em relação à senhorita Linton. Duvido muito que volte a ser aceito. E a senhorita Linton o trata com frieza? Foi a próxima pergunta do médico. Não confio nela, respondi, relutante em continuar o assunto. Não, ela é astuta, comentou ele, balançando a cabeça. Ela guarda segredo, mas é uma verdadeira tolinha. Tenho informações de uma fonte confiável de que ontem à noite, e que noite linda a princípio, ela e Radcliffe estavam caminhando pela plantação atrás da sua casa por mais de 2 horas, e ele insistiu para que ela não voltasse, mas que montasse em seu cavalo e fosse embora com ele. Meu informante disse que ela só conseguiu despistá-lo, prometendo sua palavra de honra de estar preparada para o primeiro encontro deles depois disso. Quando chegou a hora,
Ele não ouviu, mas sugira ao Sr. Linton que fique atento. Essa notícia me encheu de novos temores. Ultrapassei Kenneth e corri quase todo o caminho de volta. O cachorrinho ainda latia no jardim. Reservei um minuto para abrir o portão para ele, mas, em vez de ir para a porta de casa, ele corria de um lado para o outro, farejando a grama e teria escapado para a estrada se eu não o tivesse agarrado e trazido comigo. Ao subir para o quarto de Isabela, minhas suspeitas se confirmaram. Estava vazio. Se eu tivesse chegado algumas horas antes, a doença da Sra. Linton poderia ter impedido seu passo precipitado. Mas o que poderia ser feito agora? Havia uma pequena possibilidade de alcançá-los se o perseguisse imediatamente. Eu não podia persegui-los, porém, e não ousava acordar a família e espalhar a confusão. Muito menos contar tudo ao meu patrão, absorto como estava em sua calamidade atual e sem ânimo para uma segunda dor. Não vi outra alternativa senão ficar calada e deixar as coisas seguirem seu curso. E com a chegada de Kenneth, fui anunciá-lo com uma expressão desanimada. Catherine dormia inquieta. Seu marido conseguira acalmá-la em meio ao frenesi. Agora, debruçava-se sobre o travesseiro, observando cada nuance e cada mudança em suas feições dolorosamente expressivas. O médico, ao examinar o caso pessoalmente, lhe falou esperançoso sobre um desfecho favorável, desde que conseguíssemos manter ao seu redor uma tranquilidade perfeita e constante. Para mim, ele significava que o perigo iminente não era tanto a morte, mas sim a alienação permanente do intelecto. Naquela noite, eu não fechei os olhos, nem o Sr. Linton. Na verdade, nem fomos dormir. E os criados estavam todos de pé, muito antes do horário habitual, movendo-se pela casa com passos furtivos e cochichando enquanto se encontravam em suas tarefas. Todos estavam ativos, exceto a senhorita Isabel, e começaram a comentar como ela dormia profundamente. Seu irmão também perguntou se ela já havia se levantado e parecia impaciente por sua presença. Magoado por ela demonstrar tão pouco a preocupação com a cunhada. Tremi de medo de que ele me mandasse chamá-la, mas fui poupada da dor de ser a primeira a anunciar sua fuga. Uma das criadas, uma moça desatenta, que havia saído cedo para fazer um recado em Gimmerton, subiu as escadas ofegante, boquiaberta, e invadiu o quarto gritando: Ai, meu Deus! O que será que vem a seguir? Senhor! Senhor! Nossa jovem senhora! Ora, calha a boca! Gritei apressadamente, enfurecida com seu jeito barulhento. Fale mais baixo, Mary. O que houve? Disse o Sr. Linton. O que aflige sua jovem senhora? Ela se foi! Ela se foi! Aquele Radcliffe fugiu com ela! Exclamou a garota ofegante. Ora, isso não é verdade! Exclamou Linton, levantando-se agitado. Não, não pode ser. Como essa ideia lhe veio à cabeça? Ellen Jean, vá procurá-la. É inacreditável. Não, não, isso não pode ser. Enquanto falava, levou a criada até a porta e repetiu sua exigência de saber os motivos dela para tal afirmação. Ora, encontrei na estrada um rapaz que traz leite por aqui, gaguejou ela. E ele perguntou se não estávamos em apuros na fazenda. Pensei que ele se referia à doença da patroa, então respondi que sim. Aí ele disse: Acha que alguém está atrás deles? Eu fiquei olhando fixamente. Ele percebeu que eu não sabia de nada e contou como um cavalheiro e uma dama pararam para ferrar um cavalo na ferraria de um ferreiro a 3 quilômetros de Gimmerton, pouco depois da meia-noite. E como a moça do ferreiro se levantou para espioná-los, ela os conhecia de cor e notou que o homem, Radcliffe, ela tinha certeza, ninguém poderia confundi-lo, além disso. Colocou uma libra esterlina na mão de seu pai como pagamento. A dama tinha um manto cobrindo o rosto, mas, ao pedir um gole d'água, enquanto bebia, caiu para trás, e ela a viu claramente. Radcliffe segurou as duas rédeas enquanto seguiam viagem, e eles partiram da vila, indo o mais rápido que as estradas emburacadas permitiam. A moça não disse nada ao pai, mas contou tudo por Gimmerton esta manhã. Corri e espiei por formalidade o quarto de Isabela,
confirmando ao retornar a declaração da criada. O Sr. Linton havia retomado o seu lugar ao lado da cama. Ao meu retorno, ele ergueu os olhos, deduziu o significado da minha expressão vazia e os baixou sem dar uma ordem ou proferir uma palavra. Devemos tentar alguma medida para ultrapassá-la e trazê-la de volta? Perguntei. Como devemos proceder? Bom, ela foi por vontade própria, respondeu o senhor. Ela tinha o direito de ir se quisesse. Não me incomode mais com ela, por favor. De agora em diante, ela é minha irmã apenas de nome. Não porque eu a rejeite, mas porque ela me rejeitou. E isso foi tudo o que ele disse sobre o assunto. Não fez mais nenhuma pergunta, nem a mencionou de forma alguma, exceto me instruindo a enviar os pertences que ela tinha na casa para sua nova residência. Onde quer que fosse, assim que eu soubesse. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!